E aí, empresário, já se sentiu no meio da lama, do barro, atolado, sem saber o que fazer? Se essa história também é um pouquinho da tua, vem comigo que hoje eu vou contar para vocês um pedacinho de uma história que eu vivi nos últimos dias. Eu sou Valesca Bueno, economista, mestre em economia aplicada e consultora financeira. Seja bem-vindo, Lelê! Seja bem-vindo, Lala! Paz e bem para você que veio nos escutar. Bom, esses dias eu estava indo atender numa cidade vizinha e aqui nós estamos num lugar pequeno, algumas estradas ainda são de barro. E aconteceu que não chovia há muito tempo e quando choveu veio uma chuva muito grande. E algumas estradas elas ficaram realmente parecendo um atoleiro. E eu estava fazendo essa pequena viagem, né, até o município vizinho para fazer um atendimento e comecei a pensar em como às vezes nós, empresários, nos sentimos exatamente no meio dessa situação, né, no nosso dia a dia, no meio de um atoleiro, quando a gente está realmente no barro ali, não sabendo o que fazer. E esse medo de atolar, né, de ficar ali preso e atolado, ele é uma das coisas que às vezes pode nos paralisar. E se a gente para no meio desse atoleiro, no meio do barro, o que acontece? A gente não consegue mais sair dali, a gente tem que pedir ajuda, né? Então, o que eu vim aqui falar para vocês hoje é um pouquinho sobre isso, sobre como em situações de atoleiro a gente paralisa, a gente fica ali sem realmente saber o que fazer e como agir. E nessa situação, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer ali enquanto motorista, né? O ideal é que eu não reduzisse a velocidade, mas que eu também não freasse, não trocasse de marcha, não freasse, porque aí o carro poderia deslizar, realmente era muito barro, e ainda eu não podia parar, porque se eu parasse eu realmente ia ficar atolada. E às vezes é assim, né, na nossa empresa, a gente não pode parar, a gente não pode reduzir a marcha, a gente tem que continuar andando, mesmo que as coisas estejam complicadas, a gente tem que continuar andando, continuar em frente para que a gente consiga sair dessa situação complicada. Também o que eu percebi, em determinado momento eu pensei, poxa, por que eu não peguei outra estrada? Porque existia um outro caminho, uma outra alternativa. Porém, naquele momento eu já estava no meio do caminho, eu não tinha como retornar, eu ia ter que passar por todo o atoleiro que eu já tinha passado, então seria a mesma coisa, o mesmo caminho, eu retornar ou eu continuar em frente, eu ia passar pelos mesmos obstáculos, mas eu tinha como escolher ali na frente. A partir do momento que eu saía dessa situação e eu tinha como fazer um outro movimento, eu poderia escolher uma outra estrada. E então, para retornar, né, eu escolhi então um outro caminho. Acontece que quando eu cheguei nesse outro caminho, existiam pedras. Em vez do barro, existiam pedras. E essas pedras poderiam sim furar o pneu, poderiam trazer diversas situações divergentes, né, para a minha situação ali. E aí eu comecei a pensar nisso também. Poxa vida, às vezes a gente muda o caminho, mas a gente encontra obstáculos também. E aí o que faz a diferença no dia a dia da nossa empresa é como a gente se comporta perante esses obstáculos, perante essas situações, né? Ali diante do atoleiro eu me saí muito bem, ok, eu continuei andando, continuei em frente, sem reduzir, sem derrapar, sem ter alguma complicação maior. Mas aí quando eu cheguei na situação das pedras, será que eu agi da minha melhor maneira? Será que tudo aquilo que eu fiz naquela situação foi a melhor saída? E eu acredito que naquele momento ali dirigindo sim, mas dentro da minha empresa, será que nos momentos que eu saí de uma situação de atoleiro, peguei um outro caminho, inventei um outro produto, um outro serviço, e encontrei adversidades também, será que as estratégias que eu estou adotando, elas não estão sendo erradas? Será que aquilo que eu estou tomando como medidas, como estratégias, são as melhores para a minha situação, ou para aquele momento, ou para a minha empresa? E aí, o que eu digo é que a gente sempre tem que realmente olhar para frente, olhar lá no futuro, olhar aonde a gente vai chegar com aquela estratégia, aquele caminho que a gente buscou, né? E aí, eu convido você a pensar, refletir isso
com relação à tua empresa, né? Ao teu negócio. O que hoje eu tenho de boas estratégias e que são estratégias que me levam realmente para o caminho certo? E o que eu tenho dentro da minha empresa que não está de acordo, aquilo que está me levando para o atoleiro? Qual é a situação que eu tenho que mudar dentro da minha empresa hoje? Quais as problemáticas, quais os setores que eu tenho que profissionalizar? Que por vezes não é só mudar o financeiro, mudar a gestão financeira. Por vezes, mudar outros setores dentro da empresa vão trazer também resultados financeiros e bem grandiosos aí para o resultado da empresa no final do período, né? Então, fica o convite e agradeço por você me acompanhar até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e se você gostou dele, então curte, compartilha, ativa o sininho para que você receba um pouco mais de conteúdo como esse. Tá, vamos de novo, vamos lá. Quer excluir esse vídeo? Não.